Fala galera, começando aqui mais um episódio do nosso podcast AMR Rodeio. O que significa o AMR Rodeio, pessoal? É a marca do rodeio, tá? A gente vai ter um site aí logo logo, vocês vão conhecer. E chega de enrolação, roda a vinheta. Voltando aqui para o nosso podcast, hoje estamos aqui em Poloni, na CIA JO, do nosso amigo João Roger. Bem-vindo, né? Isso Eu aí. vou falar que eu sou bem-vindo aqui, né? Eu que agradeço o presente de vocês e contar um pouquinho da história aí. Um pouquinho de bastante história. Vamos pra lá. Resumido, né? Tem que ser. Conta pra gente um pouquinho quem que é o João Roger. O Rogério é um menino que nasceu no meio do rodeio. Hoje já não é mais menino, né? Com 34 anos, esposa, filho. Mas mora aqui em Poloni. Você foi daqui? Sempre fui, na verdade, nascido em Rio Preto, criado em União Paulista, que é a cidade vizinha aqui. Meu pai tinha fazenda ali. Então, morei lá até, acho que os 18 anos, aí depois fui para a faculdade em Rio Preto, mas aí eu comecei a morar em Polônia com a minha mãe. E estou em Polônia até hoje. Chegou a se formar ou não? Acabei a faculdade, Conseguiu acabar? mas não exerci. Ali voltou o rodeio na vida e acabamos estacionando o projeto. Esse negócio do rodeio tá no sangue, né? Começou com o teu pai, essa história, né? Isso. Quando eu nasci, meu pai já era tropeiro, né? Tropeiro velho já, Meu né? pai tinha. Meu pai teve o novo, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 18 anos. Ah, é? 18 anos. Mas meu pai já tinha touro. É a mesma história, quase todo mundo tenta montar em boi, machuca, a mãe não deixa mais. Não, deixa eu fazer boi. Então vamos mexer com boi. E ele mexeu muito tempo? Meu pai teve, acho que eu sou um pouco ruim para data e números, mas eu acho que meu pai fez e vendeu umas 5 ou 6 boiadas, né? Então eu nasci em 90, ele já tinha boi. Ele foi até 93, que eu lembro dessa data, porque em 93 ele ganhou pela primeira vez, não sei se tinha tido títulos antes, mas melhor boiada de Barretos em 93. Ah, que Foi a bacana. primeira vez. Aí eu acho que ele ficou até 95, 100, 96, 97 ele voltou, boiada de novo, ficou mais um tempo, vendeu de novo, e entre idas e vindas aí, acredito que deve ter sido umas 5, entrou e saiu por umas 5 vezes aí. Não, bacana demais. E qual que é vamos falar assim, no início, não vou nem falar agora por último, para não entrar naquele do boi principal que a gente ia falar agora, né? Vamos falar assim, qual que foi o boi lá para trás que marcou, assim? Foi logo no início, que você falou, deu bom, eu acho que Animal que saiu daqui, meu. É, teu. Cara, Deus iluminou de sempre ter bastante animais bons. Mas assim, teve um animal que infelizmente, por um acidente aí, acabou morrendo, que foi um animal que eu vendi para Califórnia, chamava Puro Malte. Esse boi eu tenho certeza que tinha tudo para ter marcado história no rodeio. Marcou, porque nos únicos 2 rodeios que ele pulou, ele deu um 46 numa saída e 47 na outra. E acho que Deus tem um propósito, ele morreu no auge, né? Ele não tem como falar. Ele foi o bicho e foi um boi que marcou bastante, porque assim, ele era muito bom e foi uma pena, né? Acho que não só eu, quanto na época todos da Califórnia, mas o rodeio sentiu, né? Era muito jovem, pulou em 2 únicos eventos e acabou morrendo. O Puro Malte, para mim, assim, marcou Foi o que demais. marcou demais. Com certeza. E vamos falar assim, de atual, o último que te marcou aí, qual que foi? Aí não tem jeito, tem que ser, tem que ser um acesso negado, né? Pela valorização, também pelo pulo, né? Não tem como fugir Não dele, tem como né? fugir dele. Não Hoje ele tem tá lá com o como. Tércio, né? Sim. Bacana demais. Ele tudo, você fez ele aqui ou ele Cara, veio? ele veio para cá, acredito eu que ele devia ter em torno de uns 2 anos de idade. Ele nasceu, para quem não sabe, contar um pouquinho da história, ele nasceu em Gália, no Rodrigo, um criador de touros lá, um menino que mexe com boi até hoje. E eu acabei vendo ele por um vídeo de um companheiro que mandou um vídeo para mim. E quando eu fui entender, eu sabia um pouco da existência dele, mas não sabia que era aquele animal. Que um amigo em comum tinha falado para mim que tinha um garrote muito bom, que ele estava querendo negociar, mas que o cara queria esperar mais um pouco. E quando eu vi o vídeo e eu sabia que era do Rodrigo, eu assimilei que o animal que ele me falou era aquele. Mas ele não chamava acesso negado, eu não lembro o nome dele naquele início.
E eu falei, cara, se for esse garrote do vídeo que eu vi, você tem que comprar ele ontem, porque se sair isso aqui, quem entende um pouco sabe que ele ainda é muito novo, mas ele tem muito potencial. E aí a gente já fez um combinado ali dele comprar e depois me passar esse garrote. Ah, E o acesso lá onde ele nasceu, ele já tem até filho pulando, tem até neta já pulando, viu? A então ele tem netinha a dele. genética dele, ficou pra trás Ficou lá. para trás lá. E esse amigo meu comprou ele, que é o Kleber, da KR. Quando ele comprou também já com esse intuito, por mais que ele era muito novinho. Talvez tem gente que não sabe, mas o animal com 2 anos já era tanto enxerta quanto ele dá a dose de congelamento para fazer a inseminação, o Ah, embrião, né? Então foi assim. E aí ele veio para cá ali com 2 anos, 2 anos e alguma coisa. E na primeira montada dele aqui, a gente já viu que ele era que ele era diferente, ele diferente. era muito diferente, porque ele era muito novo e pequeno ainda, né, fino, que a gente fala, né, não era um garrote forte. E ali eu já falei, cara, tem que fazer um projeto diferente em cima dele ali, por mais que ele seja muito novo. Eu ingressei ele nas competições que ele tinha idade para pular no futuro, que era a categoria com o robô, Ah, ah. né? Mas como ele já veio montar de peão, eu não quis regredir, voltar ele para o robô, né? Tem gente que até faz isso, mas pelo potencial dele que ele tinha, dava até medo de ver ele pular com um robô. E aí a gente começou a trajetória dele nas competições e Virou o que Deus virou. iluminou e foi só sucesso, deu bom demais. Que hoje é o boi mais valorizado hoje no É, rodeio, né? cara, ele é diferente. Oi, é gostoso saber que saiu daqui, né? Muito, muito bom, cara. Deus iluminou a trajetória dele, que tenho certeza que vai continuar iluminando, né? Acredito que esse ano ele vai participar de alguns eventos, né? Então, assim, ele tem muito potencial mesmo. Não é só porque foi o mais valioso, não. Ele pula para ser o mais valioso, tenho certeza disso. Sei que tem uns críticos que às vezes ficam batendo na tela, que não vai no rodeio, que isso e aquilo, mas a gente sabe que o projeto em cima dele foi algo um pouco diferente. Primeiro tinha um projeto sobre situações de genética e tal, para depois ir para o evento na hora certa, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com ele aí para frente. É isso aí. E deixa eu te falar uma coisa, assim, nesse quanto tempo aí, eu acho que você já está no rodeio, o que você fala que tem que melhorar aí no rodeio no Brasil? Ah, com certeza a valorização dos tropeiros, né? Um investimento de um touro hoje, igual a gente citou do acesso, de mais de 1 milhão, e esse valor do que são contratados é incompatível com o A conta investimento, não né? fecha, né, Não cara? tem jeito. Então, por isso que as pessoas, ainda bem que surgiu projetos que foram acreditando e dando certo, do projeto de genética, onde acaba tendo essa comercialização e as pessoas que investiram num touro, o próprio acesso hoje, acredito que se fizer a matemática do investimento dele perante o que vendeu o embrião, mesmo antes do leilão, na época por 300 e poucos mil, agora os filhos dele, ele Já se se pagou, pagou, né? Vamos fazer essa conta entre aspas aí. Mas se fosse para levar ele no rodeio perante o que paga para um boi no rodeio, essa conta não não fecharia. fecharia nunca, nem se Não. ele pulasse 100 anos da vida, né? Então não tem como, essa valorização tem que ter. O investimento é muito alto, desde estrutura, o boi, a todos os gastos que um tropeiro tem, né? É, e o Então, risco também, né, do todos boi, o os riscos, com caminho, tudo, né? certeza. Então, assim, infelizmente, tomara que um dia isso continue evoluindo, Vai igual evoluindo, né? evoluiu os touros, né? Pra gente não falar que não compensa, né? Com certeza. E vamos lá, qual que é o boi, vai, o touro, o boi que você tira o chapéu? Eu vou falar assim, o de antigo e Uhum, um agora na atualidade. entendi. Aquele que você tira o chapéu agora. Rapaz, dos antigos, eu vou falar um boi do meu pai. Um boi que morreu com uma única parada. Infelizmente até nem tem esse vídeo, que naquela época não tinha tanta filmagem, né? Tinha fita e tudo, mas assim, não foi atrás e talvez passou e tinha até naquele dia, não tem. Chamava Impacto, esse boi morreu com uma única parada de 94 pontos do Ailton Amorim. O Silvano eu não lembro, eu ia falar o Fabiano montou acho que por 6 vezes, considerou até o boi mais difícil que ele já montou, dentre os bois dos Estados Unidos. O Aldiron montou em algumas vezes, todos os melhores peões daquela época que paravam em touros duros montou nele e caiu. Então era um boi que também teve uma carreira não tão longa, que morreu, infelizmente, mas foi Mas um teve boi, uma parada só, teve né? uma única parada. E aquela época era um pouco diferente até de um manejo de hoje em dia, que hoje é o mais certo,
que antigamente ia realmente no rodeio quase toda semana, tanto que o Fabiano montou 6 vezes, 6 né? vezes dele. Então, fora os outros inúmeros peões, que naquela época a galera ia mais tarde ou era menos oportunidade de ir para os Estados Unidos. Então, a concentração de peão no Brasil dos melhores realmente Era estava grande, aqui, era né? grande. Então, foi um boi muito diferente aí que marcou época. Quem viu ele pular sabe o que eu tô falando. E na atualidade? Rapaz, na atualidade tem muito boi bom, né, cara? Tem muito boi bom. É difícil citar até um assim, mas rapaz, Isso é igual no futebol, na nossa época lá era o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, tinha um monte. então, rapaz, mas tem boi demais, hein? Não, mas você vai ter que acertar um aí agora. Meu Deus do céu. E não pode ser, não posso falar do meu, né? Vai, pode, vai. Por que não? Cara, eu vou falar de um boi que foi meu. Não vou falar para você que eu acho que ele seja o melhor boi do Brasil, entendeu? Mas é pra você, Para mim, mas eu, tua. eu não vou falar assim de melhor da qualidade do boi em termos daquela única saída. Mas tem um boi que eu acho que surpreendeu eu, o próprio proprietário e todos que acompanharam o boi. Esse boi chama Mickey Mouse. Esse boi é o seguinte, eu comprei ele no robô, ele ganhou os 2 campeonatos no robô, passei ele pro peão, ele foi bom, vendi ele, ele foi pro rodeio muito novo e que realmente trabalhando. É, que você até falou um negócio que você acredita que ele seja Eu acredito que ele seja um dos animais, se não for mas ou talvez não, mas um dos eu tenho certeza absoluta, entre os 2, 3 mais novos a pular no Barretos por 3 dias e um desses dias pular na final. Então hoje eu considero, não por ter sido meu, mas pela trajetória dele, que ele vem tendo, que ele é o animal mais constante do momento no rodeio. Entendeu? Toda vez que aquele o boi pula bem, deu 2,93,5 agora, no último rodeio foi, ganhou de melhor touro. Mas assim, bem entendido, eu não estou falando que ele é o melhor touro, é né? o É um teu animal mais constante, mais firme pelo tanto de evento que ele que ele vai, já pela participou. idade dele, tudo eu acho que ele é um animal que hoje faria diferença em qualquer boiada que ele estivesse. Ele está com a Califórnia, mas se ele estivesse no do Terço, na do André de Mogi, de todos esses, do Marcons, desses maiores investidores, ele faria diferença. Mas é igual eu disse, às vezes, assim, vamos falar um boi que eu queria ter para mim, respondendo a pergunta, mas de outra forma. Eu sou fã do cobiçado demais, então, assim, eu acho que seria hoje, se der a saída e a melhor saída dele, eu acho que é um boi que talvez se torne imbatível, né, assim, Imbatível. né? Mas pela constância, eu falei por ser um boi que não vai deixar na mão. Cara, mas eu tava falando agora também, ó. Teve o acesso negado, que hoje é o boi mais valorizado, saiu daqui. Uhum, Aí você tava falando do Mickey Mouse, que tá lá com o Chiquinho da Califórnia. uhum. E, cara, você teve bastante. Fala, Marco, teve mais algum que Cara, marcou aí? teve bastante boi, graças a Deus, igual eu falei, Deus sempre iluminou de trombar nesse boi bom. Né? Teve um garrote no passado, esse garrote teve uma vida um pouco curta, de longevidade, assim, no rodeio. Eu vendi na época pro André de Mogi, chamar Legendário. Que ele foi, eu vendi ele pro André, depois ele foi pro Juninho Caldeirão e foi pro Tércio, passou pelo Tércio, um período talvez um pouco curto. Hoje eu não sei onde ele tá, não sei nem se ele tá pulando. Mas ele foi entre os 5 melhores garrotes que eu vi pular de perto. Ele era muito É, rápido, muito rápido. Mas eu acho que nessas trocas de dono, o animal tá mal adaptando aqui, já foi para outra já vai pra boiada, outro, né? foi para outra, e ele acabou regredindo um pouco, ele era muito novo, né? E a gente sabe que não é um garoto que vai para um time de futebol, e vai para um time, vai para outro time, vai para outro time, num prazo muito curto, e ele acabou acontecendo isso. Mas teve números bons, o Puro Malte que aquela hora eu Citamos comentei, agora. o Puro Malte era um boi diferente, igual Acesso Negado, o Inesquecível, teve um boi preto que passou por aqui, a galera conheceu ele aí, tem certeza, boi de um chifre só, era muito pulador, mas assim, sempre, graças a Deus, teve bastante boi bom. Só que tem aqueles que marcam Que época, marcam né? época. Não tem como Não, tem fugir. um aqui que a gente gravou hoje também, que você acredita que vai ser um Eu dos. acredito, sim. Tem É dois O animais Hall da hoje Fama, aqui, o né? Hall da Fama e o Contato. Eu acho assim, são estilos de pulo diferentes, né? É como se comparasse o Ronaldinho Gaúcho com o Ronaldo Fenômeno, né? Cada um tem Cada a um. característica, mas eu acredito muito nos dois. Acho que são dois animais de muito potencial
que, assim, é o que a gente considera diferente, né? Ser bom é uma coisa, ser diferente, ter o algo extra é outra É outra coisa, coisa, né? né? E, cara, eu acho que Deus me iluminou demais, assim, de sempre, às vezes, vender um boi e falar, puta, vai demorar demais para trombar em outro daquele nível, Aí né? daqui a Não, pouco, pum. isso, não daquele mesmo estilo, né? Com as mesmas características, mas daquele nível e dar certo nele. O Hall da Fama é um animal que eu acho que tem muito ainda para evoluir. E ele já está num ponto muito alto, Muito alto sabe? já, Então, né? assim, cada montada que dá nele, ele consegue mostrar algo a mais. Então, eu acredito muito que, assim, se não der certo, vai ser uma decepção muito grande, mas não Mas vai não vai dar, dar, cara. não. Ele tem tudo para a gente ver. Eu vou te falar mais, é um chute, mas eu acredito muito que a gente vai ver ele pular ainda esse ano nas grandes finais do Rodeio do Brasil. O contato é muito bom, passou por um probleminha de lesão, ficou 2 meses parado, montei, pulou mais do que eu esperava pelo período que ficou parado, mas eu também acredito muito. Infelizmente, na saída que deu um coicinho ali, acabou machucando. Machucou, Tava com a mão, sarou da mão, machucou o machucou o pé. pé. Graças a Deus, o do pé, perto do que foi a mão, é nada. Daqui a pouco já tá pulando de novo. Mas como um tem um período para voltar e o outro tá em plena condição de pular, eu acredito que o Hall da Fama aí a gente vai estar falando aqui Vai de ter, novo no futuro e falar, não, João, você acertou. com Ele tem certeza. tudo para ser um dos melhores bois do Brasil. Bacana. E aí, a gente tava falando de tirar o chapéu lá pro melhor boi, eu quero falar assim, cita 2 peão, que você tira o chapéu, o de antigo e hoje o da Da atualidade. atualidade. Eu cresci escutando meu pai falar e como eu vivi isso do rodeio desde muito novinho, então assim, desde quando eu me lembro de 7 anos de idade, que eu recordo mais de mais, e ele estava no ápice da vida, infelizmente a- a- alguns deslizes do destino fez com que ele pudesse ter sido um peão. Ele tinha mais capacidade de ter ido mais longe, talvez ter ido para os Estados Unidos fazer história, mas o nome já diz, né? O Doidinho, para mim, foi talvez o peão mais duro do passado. Doidinho. O Doidinho, pelo fato do seguinte, muitos peões nas antigas, hoje existe mais regra, clock, limite de apertar um boi, um único peão. Inúmeros outros tiveram uma trajetória mais, como vou dizer, mais vangloriosa que a dele, até porque o Doido acabava ficando uma temporada meio fora das arenas, né? Mas o Doido, ele mesmo praticamente apertava a corda, então qualquer boi conseguia dar o máximo com ele, pular o limite, entendeu? Enquanto com outros níveis de peão, naquela época 2 na corda, entendeu? Um boi, não tem como falar que um boi não sentia aquela É. apertada. Então, às vezes, parava naquele mesmo boi que o Doidinho parou, mas o boi também não desempenhava o que desempenhou com o Doidinho, Doidinho. ele mesmo que apertava Ele agora. praticamente, ele mesmo que apertava. Um puxava a corda para ele, mas eu vi inúmeras vezes o Doido praticamente sovar a corda, ele dali já trazer na mão, amarrar e Um soltar. pau. Um peão sem maldade nenhuma para boi e tal. Então, foi um cara que marcou minha cabeça daquela época, assim, marcou a memória de. E meu pai sempre falar, para mim o Doido foi um peão que ele era só dom mesmo, ele não tinha outro artifício ali para usar para parar no boi. Nasceu com o dom. Ah, ele nasceu igual doido, eu acho que assim, tudo que o bicho é doido e feio na vida e monta até hoje, se precisar num boi, então o cara é anormal, né, o tanto que ele montou. Do E o da presente, atualidade cara, agora? eu acho que um menino que tem tudo para fazer história no mundo do rodeio, existe ainda inúmeros peões bons, uns mais antigos, que ainda tá na ativa montando em alto nível, mas eu acho que o João Krimber, eu acho que o John ele é algo diferente também, né? É, Ele é dom também, foi um menino preparado para ser bom, teve um pai, acredito eu que pelo pouco que a gente conversou no passado, rigoroso ali com a situação do momento certo de ingressar no rodeio, né? Teve todo esse preparo, sabendo do dom que ele tinha, né? Então, assim, na hora certa e no momento exato ali vai ingressar e ingressou em alto nível. É muito novo para montar do nível do que nível que ele monta, tá montando, né? né? Então, igual nós tava falando, tem muito para evoluir ainda, ele Tem já tá bom, né? tem muito Tipo tempo. assim. Eu acho que o João vai montar em mais, não sei, vamos colocar por 15 anos. Se ele em É, 15 anos ele for 5 vezes campeão mundial, é demais, né? Então, assim, eu acho que ele tem potencial, talvez, para quebrar até esse recorde de número de vezes de um peão ganhar. Lógico, um atleta pode acontecer tudo na carreira dele, né? Entre lesões, e tem que torcer para isso, né? Porque lá a boiada pula demais e o chão é firme. Então, é, ela bate e chega a estralar, né? Mas eu acho que ele é um menino que é diferentíssimo. Hoje, no momento, se fosse para eu apostar num, eu ia nele. era nele. Era nele.
É isso aí. Cara, a gente sempre fala, né? A gente tá aqui para contar um pouco Sim, da sim, história de todo mundo aí. A gente só tem a agradecer aí, tá? claro. E logo, logo vamos ver se a gente grava um treino aí, Se né? Deus quiser, vamos sim, no futuro próximo, vamos estar filmando aí para ver Mostrar os pra bichos galera como pular, com funciona. certeza. Se Deus quiser, vai dar certo no futuro aí, já já. Vamos estar João, junto de novo. brigadão, viu, irmão? Imagina, eu que Valeu. agradeço pela visita de vocês aí. Valeu, pessoal. Agradecendo o patrocínio da Toro Louco e da Vanágua. Valeu, até mais.